O uso excessivo do celular prejudica atividades importantes como a interação social e a comunicação. Os cientistas chamam esse efeito negativo de drenagem cerebral. 38 bilhões de reais. Esse é o valor que a Polícia Federal acusa Gladson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos Bitcoin, de ter movimentado entre 2015 e 2021. Mas como alguém consegue driblar a Receita Federal durante 7 anos movimentando valores tão elevados? E como a suposta pirâmide financeira deixou várias pessoas ricas, sempre mantendo os pagamentos em dia? Teria ele encontrado uma brecha no sistema financeiro? Ou seria um improvável milagre da multiplicação? Cabo Frio é um dos principais destinos para quem busca lindas praias no estado do Rio de Janeiro. Mas por volta de 2020, a cidade ganhou notoriedade por diversos supostos esquemas de fraude que estavam acontecendo na cidade. Nas redes sociais, os internautas a chamavam de Novo Egito, devido à quantidade de pirâmides financeiras na região. Entre esses esquemas, o mais famoso foi o caso da empresa GAS Consultoria. A empresa dizia que trabalhava com arbitragens e day trade de criptomoedas em corretoras famosas como a Binance. Ela prometia uma rentabilidade fixa mensal de 10% sobre um investimento inicial mínimo de R$50 mil aportado na empresa, uma proposta para lá de tentadora. Imagine que você fizesse um investimento de R$100 mil em um ano, sem retiradas, você teria acumulado um montante de mais de R$300 mil. Foi essa rentabilidade absurda que atraiu mais de 100 mil investidores ao longo do período. A GAS atuava com o CNPJ registrado em nome de Gladson Acácio dos Santos e sua esposa, porém sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Nascido na favela da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, Gladson vivia uma vida comum até meados de 2015. Ele trabalhava como flanelinha, garçom e até pastor. Antes da fundação da GAS, seu salário era de aproximadamente R$800. Mas no período em que era pastor da Igreja Universal, aconteceu o encontro que mudaria seu destino. O casamento com a venezuelana Mirelle Zerpa. A união do conhecimento no mercado de criptomoedas da discreta Mireles, que já havia aberto uma consultoria semelhante na Venezuela, com o carisma e as conexões de Gladson no universo das igrejas que pregam a teologia da prosperidade, mostrou-se uma combinação perfeita. E foi com esse tipo de discurso emocionado e com um extremo carisma que Gladson conquistou milhares de investidores que não só investiam, mas também divulgavam e defendiam a GAS. Afinal, todos tinham resultados palpáveis e eram pagos em dia. Foi então que um efeito manada se formou. Pessoas que tinham lucros divulgavam para mais pessoas, que entravam no esquema e também tinham bons resultados, e por sua vez divulgavam para outras pessoas, formando uma gigantesca bola de neve. Era justamente essa gigantesca bola de neve sem freio que garantia os pagamentos sempre pontuais da GAS. Os discursos de Gladson, carregados de informações técnicas e principalmente de confiança, passavam segurança a novos investidores. Em 2020, era comum ouvir histórias de pessoas enriquecendo com a GAS, pessoas que realmente mudaram suas vidas e as de suas famílias. Também era comum ouvir histórias de pessoas vendendo bens como carros e casas para investir, ou até adquirindo grandes empréstimos bancários para investir na plataforma, pois o rendimento entregue por Gladson era bem maior do que os juros cobrados pelos bancos. Ainda hoje, é comum ver comentários na internet de pessoas que dizem não se arrepender dos investimentos na GAS, e alguns ainda dizem que são gratos por tudo que Gladson fez por eles e por suas famílias. Nessa época, diversas outras pirâmides apareceram e depois sumiram, muitas lesando milhares de investidores, mas a GAS continuava atuando com seus pagamentos em dia, como uma empresa realmente sólida. O que a empresa de Gladson tinha de diferente das outras? Como ele conseguia manter sólido um esquema com mais de 100 mil pessoas, e acima de tudo, como ele conseguia se manter fora do radar das autoridades? O segredo de Gladson era a discrição.
Apesar de movimentar literalmente bilhões de reais, Gladson não vivia uma vida de ostentação em redes sociais, como a maioria das pessoas que aplicam golpes pela internet fazem. Ele só fazia aparições públicas pontuais para seus investidores e raramente era visto em festas. Gladson também passava a imagem de um homem de bem, evangélico e com milhões em doações para igrejas. Lucros absurdos, pagamentos em dia, parecia que a GAS havia chegado para ficar, e que seus investidores haviam achado que quase todo mundo procura liberdade financeira. Mas no final de 2020, Gladson começou a entrar no radar. Uma reportagem do portal do Bitcoin, um dos maiores e mais respeitados sites sobre criptomoedas do Brasil, publicou uma matéria mostrando evidências de que a GAS operava sem as devidas autorizações da CVM e mostrava os riscos que seus investidores corriam, tendo em vista que, em 2019, todas as empresas do segmento que prometiam altos rendimentos fixos quebraram e deram calote nos clientes. Desde então, outros portais de notícias começaram a levantar questionamentos sobre a legalidade e a capacidade da empresa de pagar seus investidores. Isso levou Gladson a fazer uma declaração pública para defender a GAS. Que a nossa empresa, ela não pactua com pirâmide financeira. Muitas pessoas que investiam na GAS sabiam dos riscos, muitos sabiam até que se tratava de um esquema de pirâmide. Porém, os pagamentos pontuais e a cegueira causada pela ganância cegavam esses investidores. Até que em 2021 a casa caiu. Foi a maior apreensão de criptomoedas da história. Aproximadamente 150 milhões de reais em criptoativos, que serão liquidados e ficarão à disposição da Justiça. 5 pessoas foram presas na operação. Os agentes apreenderam ainda quase 14 milhões de reais em espécie, além de 21 carros de luxo, relógios de alto padrão, joias e valores não contabilizados em moeda estrangeira. Apesar da descrição em redes sociais, a operação da Polícia Federal expôs que Gladson tinha uma vida de luxo por trás do celular. Mas o principal ponto dessa operação foi expor a verdadeira fraude do esquema. Segundo o Ministério Público Federal, a firma nem chegava a investir em bitcoins. Os lucros eram pagos aos clientes com o dinheiro que entrava através de novos clientes. Não existiam investimentos em criptomoedas, nem equipes de traders especializados nesse tipo de operação, muito menos milagre da multiplicação. Era só o bom e velho esquema de pirâmide, várias vezes aplicado no Brasil e também no exterior com o nome de esquema Ponzi. Foi aí que o esquema, até então sólido e pontual, começou a ruir. Após a prisão de Gladson e a apreensão dos seus bens, não existiam mais os lucros pagos pontualmente nem a solidez de uma empresa real. Então você deve imaginar que os investidores ficaram decepcionados por terem sido ludibriados e induzidos a um esquema ilegal, certo? Errado. O que se viu após a prisão de Gladson foi uma série de protestos de investidores que exigiam a soltura do empresário. Com a prisão de Gladson e a apreensão dos seus bens, acabavam ali os lucros e os pagamentos em dia aos investidores. A Polícia Federal estima que mais de 70 mil pessoas ficaram no prejuízo, pessoas que acreditaram ter encontrado uma forma fácil de ganhar dinheiro e mudar a vida de seus familiares. Mas esse ainda não foi o último capítulo da história. Mesmo preso, Gladson se candidatou e foi eleito como deputado federal no Rio de Janeiro em 2022, com mais de 37 mil votos. Porém, ele não pôde assumir o cargo. Os desembargadores consideraram que ele não poderia concorrer ao pleito por ser dirigente de estabelecimento financeiro que é objeto de processo de liquidação, conforme consta na lei da ficha limpa. Já em 2023, o governo instaurou a CPI das pirâmides financeiras para investigar esse tipo de golpe que ocorre no Brasil. Gladson participou da reunião por videoconferência e afirmou que a grande culpada da queda da GAS foi a Polícia Federal. A GAS, pegando que foi sequestrado pela Polícia Federal, a GAS volta às suas atividades agora, o órgão regulador é o Banco Central.
Qual será o próximo capítulo da GAS? E qual lição tiramos dessa história? Na minha opinião, a principal lição é que a falta de educação financeira faz com que as pessoas acreditem nesse tipo de promessa. Devemos buscar conhecimento sobre investimentos e mercado financeiro e buscar formas sustentáveis de ganhar dinheiro. A história também mostra que a mistura de negócios com religião e fanatismo pode ser muito perigosa.